Já os compostos aromáticos, geralmente eles vão carregar consigo nomes particulares. Então a gente tem aqui dois exemplos dos principais compostos aromáticos que podem aparecer, que é o benzeno e o naftaleno, que é dois anéis benzênicos juntinhos um com o outro. Então agora a gente vai estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Primeiramente, é importante a gente saber reconhecer a cadeia principal de um hidrocarboneto, que vai ser aquela que possui a maior sequência de átomos de carbono da cadeia. A gente vai aprender a reconhecer essa cadeia principal. Se houver duas sequências igualmente longas, a cadeia principal vai ser aquela que é mais ramificada. E todos os átomos de carbono que não fazem parte da cadeia principal constituem as ramificações ou grupos substituintes ou substituintes. Então vamos fazer um exemplo. A gente tem aqui um composto orgânico, um alcano, e a gente precisa definir qual é a cadeia principal, já que antes a gente estava lidando com compostos de cadeia normal, que só possuíam duas extremidades. Então aqui a gente já tem o quê? Uma, duas, três, quatro extremidades. Logo, a gente pode concluir que é um hidrocarboneto ramificado, é um alcano ramificado. Então a gente tem que definir quem é essa cadeia principal. Então a gente vai contar de uma extremidade a outra para tentar encontrar essa cadeia principal, que é a sequência mais longa de átomos de carbono que a gente consegue estabelecer, definir. Então, contando dessa extremidade para essa, a gente tem um total de 3 carbonos, né? De cara a gente já pode concluir que esse trechinho aqui não vai ser a cadeia principal, porque é uma quantidade muito pequena frente a todos os outros átomos de carbono que a gente tem aqui para trás, né? Então aqui, dessa extremidade para essa, a gente tem 3 carbonos. Contando dessa extremidade aqui para essa, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então já é uma candidata melhor a ser cadeia principal, dessa extremidade para essa. Então a gente tem 6. Mas vamos ver agora então dessa extremidade para essa aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então aí ó, a gente achou uma com 8, é maior ainda. Então essa é a melhor candidata a ser nossa cadeia principal. Mas só para ver se ela é mesmo a mais adequada, vamos contar agora dessa extremidade para essa aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A que a gente obteve anteriormente é o quê? É maior, é uma sequência mais longa. Portanto, é ela que nós vamos utilizar para ser a nossa cadeia principal. Porém, se eu começar dessa extremidade e ir até o finalzinho, eu também vou obter uma cadeia principal com 8. Então, qual dessas eu vou usar para constituir minha cadeia principal? Vou começar dessa extremidade ou dessa? Bom, tanto faz. Nesse caso, tanto faz. Dá igual. Vocês podem começar de qualquer uma das duas, que a gente vai obter esses 8 átomos de carbono, constituindo essa cadeia principal. E se a gente começar dessa, a ramificação aqui vai ser um CH3. E se a gente começar dessa, a ramificação do carbono 2 também vai ser um CH3. Então, a gente está falando do mesmo composto. A gente pode usar qualquer uma das duas, né? Essa aqui pode ser a cadeia principal, essa aqui também. A gente está falando do mesmo composto. Então, aqui vocês podem escolher qualquer uma das duas. Então, vou pegar essa daqui porque é mais linear. Como eu falei, essa parte aqui em vermelho vai ser a nossa cadeia principal e tudo que não pertence à cadeia principal, que é o que está de verde, são as ramificações, os substituintes ou grupos substituintes. Então, vamos fazer um outro exemplo para a gente determinar a cadeia principal. A gente tem esse composto aqui, eu vou colocar mais 2 cópias dele para a gente contar mais de uma vez. Então, vamos fazer uma contagem aqui desse, começando dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, dessa para essa, a gente tem 5. Contando aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ah, então daqui para cá, 6. Então esse aqui é um possível candidato à cadeia principal. Candidato melhor do que esse, que só tem 5. E contando de uma outra maneira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as duas maiores sequências possuem o mesmo número de carbono. Então aqui a gente conseguiu 6 carbonos e aqui a gente conseguiu 6 também. Qual que a gente vai escolher? É só lembrar daquela regrinha. Quando eu tenho duas sequências mais longas e essas duas sequências apresentam o mesmo número de carbonos, a gente vai escolher aquela que deixar o maior número de ramificações. Aquela em que há o maior número de ramificações. Então, nessa aqui, se a gente escolher essa cadeia como a principal, a gente vai ter duas ramificações. Aqui e aqui. E se a gente escolher essa cadeia aqui como a principal, a gente vai ter apenas uma única ramificação, que é essa aqui. Então, o mais correto a se escolher como cadeia principal é o que a gente fez aqui nessa estrutura. Então, quando há mais de uma sequência possível, a gente vai escolher a que possui a maior quantidade de ramificações, que no caso vai ser essa daqui. Ok? Então aqui a gente tem a cadeia principal e aqui as ramificações, os substituintes ou grupos substituintes. E esses substituintes possuem alguns nomes. Quando a gente está falando de apenas um CH3, o nome do grupo substituinte é metil. Quando a gente está falando de CH2, CH3, é um etil. Quando é CH2, CH2, CH3, propil. Se for um CH2, 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 CH3, butil. Então, se a gente está falando de ramificações lineares, os seus nomes vão seguir aquela regrinha das quantidades de carbono, né? Se é um carbono metil, se for 2 etil, se for 3 propil, se for 4 butil, 5 pentil, por aí vai. Agora a gente tem umas mais diferentes, que é, por exemplo, essa daqui, que é o isopropil, que é o carbono que está ligado à cadeia, está ligado a mais 2 átomos de carbono. Nós também temos terquebutil, o secbutil, isobutil, fenil, etenil ou vinil. Então é muito importante que a gente sempre tenha em mente essas principais ramificações que podem aparecer em alguma questão, algum exercício, algum texto. Então é muito importante nós recordarmos essas principais ramificações. Então, como é que a gente faz para nomear esses hidrocarbonetos ramificados? A gente pode seguir 3 passos, que é, primeiro, identificar a cadeia principal e nomeá-la de acordo com as regras que a gente apresentou anteriormente, numerar e nomear os grupos substituintes existentes na cadeia e atribuir o devido nome ao composto na seguinte ordem. A gente vai colocar as posições das ramificações, seguido dos nomes dessas ramificações em ordem alfabética, e depois juntar isso com o nome da cadeia principal. Então, a gente tem aqui mais informação, né? Vamos fazer alguns exemplos. Então, nesse exemplo aqui, primeiro a gente tem que definir quem é a nossa cadeia principal. Como a gente viu pelo exemplo anterior, a nossa cadeia principal é essa daqui, né? Então, a gente tem essa cadeia principal e ela possui 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se a gente olhar para essa cadeia principal, ela só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Então a gente vai nomear ela como se fosse um alcano, igual nós vimos anteriormente. Então se ela tem 8 átomos de carbono, o prefixo é OT. Como só tem ligações simples entre esses átomos de carbono, o infixo é AN, e como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Agora, como que a gente vai incluir essas ramificações na nomenclatura? A gente vai ter que enumerar essa cadeia. Então, vamos lá. Nesse caso, nessa primeira contagem, a gente tem as ramificações nas posições 2 e 4. No sentido contrário, a gente vai ter as ramificações nas posições 5 e 7. Como as ramificações precisam ter os menores números possíveis, então a gente vai escolher essa primeira contagem aqui, 2 e 4.
Então, a gente já conseguiu definir a numeração das ramificações. Vai ser essa daqui, 2 e 4. Agora, quem são essas ramificações? Aqui eu tenho uma ramificação que é um CH3. E aqui eu tenho uma ramificação que é um C2CH3. Aqui é um etil e esse aqui é um metil. Então, na nomenclatura, como eu tenho que organizar essas ramificações em ordem alfabética, quem vem primeiro, metil ou etil? Vai ser o etil. Então, na nomenclatura, a gente vai adicionar as posições e os nomes das ramificações em ordem alfabética na frente do nome da cadeia principal. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai colocar o etil, certo? Então, a gente tem que colocar a posição do etil e o nome dele, 4-etil. Seguido da posição do metil mais o nome dele, 2-metil. Então, o nome desse composto como um todo é o quê? 4-etil, 2-metiloctano. É isso. Então, 4-etil, 2-metiloctano. Próximo exemplo. É quase a mesma coisa, só mudei um detalhezinho que é a cadeia principal. É a mesma, né? Ela contém 8 carbonos, então o prefixo é oct. Como só há ligações simples na cadeia principal, o infixo é an, e como é um hidrocarboneto, o sufixo é o. Contando agora, para a gente ver os menores números possíveis para essas ramificações, a gente vai fazer essa contagem de cima, no qual as ramificações estão no 2 e no 4 também, e a contagem inversa, as ramificações vão estar no 5 e no 7. Então, a gente vai usar a contagem de cima, porque ela vai nos fornecer os menores números possíveis para essa contagem, para as ramificações. Então, aqui, quais são as ramificações que a gente tem presente nesse composto? A gente tem um CH3 aqui e um outro CH3 aqui. Nós temos dois grupos metil. Então, como é que vai ficar isso? A gente vai, como são dois grupos iguais, a gente vai adicionar aqueles prefixos de quantidade. Di, tri, tetra, penta. Então, vamos lá. Como eu tenho dois metil, eu vou colocar as posições deles, 2, 4, seguido de dimetil. Então, o nome desse composto vai ser 2,4-dimetiloctano. Ok? E uma coisa muito importante é que esses prefixos de quantidade, di, tri, tetra, penta, eles não influenciam na ordem alfabética. Então, vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, nossa cadeia principal vai ser essa daqui do meio, e a contagem adequada, que eu já fiz, é essa daqui, no qual a gente tem as ramificações nas posições 2, 3 e 4. E quem são essas ramificações? Nós temos dois grupos metil e um grupo etil. Então, primeiramente, vamos nomear essa cadeia principal. Como ela tem 7 carbonos, o prefixo ept. Como só existem ligações simples entre esses átomos de carbono da cadeia principal, o infixo é an. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é o. Ok? Então, o seguinte, agora a gente tem que colocar o nome dessas ramificações. Aí o que acontece? A gente tem dois metil, dois radicais metil. Portanto, na nomenclatura, isso vai ficar o quê? Dimetil. Começa com a letra D. Então, pela ordem alfabética, esse dimetil prevaleceria em relação ao etil que começa com a letra E. Sendo assim, o dimetil teria de vir antes do etil. Porém, esses prefixos de quantidade não interferem na ordem alfabética, fazendo assim com que nós tenhamos que escrever o nome do etil primeiro, para depois representar o metil com a devida quantidade em que eles estão presentes. Então, como que a gente vai fazer isso? Começando pelo etil, a gente vai colocar a posição do grupo etil, que é 4, e o nome dele, 4-etil, seguido das posições dos dois metis mais o dimetil. Então, por mais que dimetil comece com a letra D, o que importa é, na verdade, o nome das ramificações em si, que é E-etil e M-metil. Ok? Então, a nomenclatura correta para essa substância é 4-etil, 2,3-dimetil heptano. Então, esses prefixos de quantidade
não influenciam na ordem alfabética.